Boa noite. Vamos começar a live de hoje falando de assunto super interessante, atendimento online. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre a técnica ping-pong. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esperando o pessoal entrar. Vamos aguardar alguns minutinhos o pessoal entrar. Vamos chegando. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Esperar o pessoal ir chegando. Vamos aguardar aí mais uns 5 minutinhos o pessoal chegar. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Para falar hoje sobre atendimento online. Vamos lá, mais um minutinho só a gente já começa, tá? Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos lá! Vamos falar hoje sobre atendimento online, mas antes de mais nada, eu tô vendo alguns rostinhos aqui que ainda não participaram dos meus treinamentos, né? Eu sou a Charlene Cola, sou corretora de imóveis há mais de 15 anos, sou formada em marketing digital, cursando aí a pós-graduação de estratégias digitais, e eu recebi uma grande inspiração aí de começar a fazer curso para corretores de imóveis, depois de um tempo de ver a dificuldade que eu mesma presenciei no dia a dia, com a chegada aí de tudo digitalizado, tudo pelas redes sociais. Eu comecei a ver que dentro do meu meio ali, do meu convívio, ainda tinham muitas pessoas que ainda não tinham essa habilidade no digital, né? E
E aí surgiu a ideia de começar a criar cursos, a primeiro momento fazendo cursos ali para os corretores mesmo, dando aula particular, ensinando eles a mexer no Instagram, no Facebook, no tráfego pago. E isso começou a tomar uma proporção que eu precisei levar isso adiante, né? Eu tô vendo algumas carinhas aqui na live que já participaram de alguns treinamentos meus, que já compraram os e-books, que são 5 cursos que eu tenho em e-book. E agora começa a produção dos cursos em videoaula. Estou aqui junto com a Faz Produções, que está produzindo todos os meus cursos que eu já tenho ministrado em treinamentos e tem e-book. Eles estão produzindo tudo em videoaula e hoje você está participando de uma live que é o lançamento desse primeiro curso em videoaula. Estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui com vocês hoje. É um projeto assim que aquece meu coração faz 3 anos e que eu estou vendo agora tomar forma. E para mim começar assim justo com esse curso, que é o Técnica Ping Pong de Atendimento Online, que foi o primeiro que brotou no meu coração e tem todo um contexto emocional aí, que eu vou contar para vocês a história. Então, para mim, ele é fantástico, é o meu xodózinho esse curso de atendimento online, porque ele foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Então, já fiz muito plantão de vendas, já trabalhei em imobiliárias, mas hoje a maior parte dos meus clientes vem do digital. A maior parte é do digital e da minha carteira de clientes, que também acaba sendo afetada por um trabalho feito no digital. Mas hoje eu não faço mais plantão de vendas, eu não estou lá no plantão de vendas, porque eu aprendi a trabalhar no digital de uma forma, com um atendimento bacana, que eu não preciso mais estar ali no plantão de vendas. Apesar que eu gosto de estar num plantão de vendas, conviver com os corretores, aquele clima ali do plantão é muito gostoso. Mas hoje, assim, depois que eu aprendi a trabalhar no digital, eu não dependo mais do plantão de vendas, do espaço físico para captação de cliente. E é isso que eu venho trazendo para vocês nos meus treinamentos, para que vocês também não dependam exclusivamente de receber leads de imobiliária, de receber cliente na porta, de fazer muitas coisas físicas. Porque houve um divisor de águas aí após a pandemia, né? Hoje a gente vê que todo mundo está no digital. Qualquer coisa que a gente for comprar, a gente pesquisa primeiro no digital, né? Então, assim, se, por exemplo, você precisar trocar os pneus do carro, a primeira coisa que você vai fazer é procurar lá no Google para ver quanto que tá, fazer uma comparação de valores e tudo mais. E no mercado imobiliário não é diferente. A pessoa está sentadinha lá em casa, está pensando em comprar um imóvel, está passando a ideia pela cabeça, ela já está entrando nas redes sociais, está entrando no Google para ver, para fazer comparativo. E aí o corretor que estiver mais preparado para atender esse lead, que ele vai cair para vários corretores, é o que vai realmente criar essa conexão forte com o cliente, é ele que vai atender. Então, eu costumo dizer que o lead, eu escuto muito assim nos plantões de vendas, o lead é ruim, o lead é fraco, a campanha está errada. Mas, assim, acontece de a campanha estar errada, de cair um lead sem perfil, mas não na proporção que os corretores passam isso para a gerência, no nosso bate-papo ali de plantão, de cafezinho, porque dá para aproveitar muito mais esse lead. Se você conseguir ter uma conversa com ele realmente, entender o que ele quer, criar essa conexão, você consegue realmente extrair muito mais daquele lead. Ali existe uma pessoa com o sonho de comprar um imóvel. Mesmo que esse sonho ainda não esteja tão forte aí, tão concreto, às vezes a pessoa está com o nome sujo, alguma coisa ainda, dá para trabalhar esse lead e ele chegar a comprar. Então, eu sempre digo assim, que quando um lead para de responder, alguém ele está respondendo. Ele pode ter parado de te responder, mas com alguém ele está falando, ele criou conexão com alguém. E eu vou só contar um pouquinho para vocês como surgiu a técnica ping-pong de atendimento online. Eu vim de uma época onde a gente captava os leads, recebia muito clientes do plantão de vendas, e a gente ficava para a rua, distribuía panfleto, fazia parceria na portaria de prédios, com porteiro, com zelador. Então, era muito rua. E, de repente, teve uma mudança para o digital. E aí, quando eu percebi essa mudança, corri para aprender como que funcionava essa ferramenta das redes sociais, como que eu divulgava meus produtos, como que eu atendia esses clientes.
E acredito que todo corretor, quando inicia a carreira como corretor de imóveis, tem vergonha de falar, tem medo de ser invasivo pelo WhatsApp. Apesar que hoje a gente conversa muito pelo WhatsApp, a gente está falando com um estranho, uma pessoa que não te conhece, que você não tem ainda afinidade, você não sabe se a pessoa vai ser grosseira. E eu passei por esse período também, de ter medo de falar com o lead, de pegar uma lista na mão e pensar, meu Deus, eu vou incomodar 50 pessoas. E nesse período que eu comecei a estudar muito e entender como que funcionava a cabeça do consumidor dentro do mundo digital. Marketing, que é a minha formação, ela entra muito parte de psicologia. E então você precisa realmente começar a entender como que pensa esse consumidor, como que pensa a pessoa quando ela é abordada pelo digital, que ela não está ali fisicamente. Então, fisicamente, a gente tem aquele contato visual, a gente faz uma leitura da pessoa quando a gente olha para ela, mas e no digital, como que isso funciona? Então, eu já tinha percebido uma movimentação, maior parte dos clientes vinham após as 18 horas, então, até esse momento, muito corretor tinha lá no teu WhatsApp, atendimento até as 18. A partir desse momento, eu falo para vocês em torno de 2020, mais ou menos 2021, 2019 já estava bem forte, mas que pegou mesmo foi pós-pandemia. Então, assim, mais ou menos em 2021, que realmente teve que todos os corretores irem para o mundo digital, eu percebi que eu não dava mais para eu trabalhar até as 18 horas. Sou mãe de 2 meninos, então sempre tive que equilibrar a vida de corretora com a vida de dona de casa, de mãe. E meu filho fazia aula de ping-pong toda quarta-feira, das 7 da noite às 9 da noite, em Americana, que é uma cidade que é ao lado da minha. Então eu pegava, levava meu filho para lá e ficava lá, esperando ele, porque não compensava eu voltar para casa, depois buscar, então eu ficava lá. Eu levava meu computador, ficava lá na arquibancada com o computador no colo e conversando com os clientes. Aí eu já tinha aprendido a organizar tudo, bem organizadinho, né? Tudo que eu precisava dentro do computador, as pastas, com todos os empreendimentos que eu vendia. E 7 horas da noite era o pico de atendimento. Das 7 às 9 da noite era o pico de atendimento. E ainda é até hoje, né? O horário que as pessoas chegam em casa, pegam o celular na mão e tem tempo para conversar. Então, eu pegava meu computador, ficava lá, atendendo e olhando meu filho jogar ping-pong. No começo, eu fiz como todos os corretores fazem. Até hoje, eu vejo corretores fazendo isso. Eu tinha textos prontos, com toda a descrição do empreendimento. E eu dava um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Pegava, o lead chegava, é Ctrl+C, Ctrl+V, passava todas as informações. Então, ele pingava lá para mim no meu anúncio, perguntando, eu quero informações sobre esse empreendimento. Eu já tinha um texto desse tamanho pronto, jogava para ele lia e não me respondia. Eu falei, não, deve ter alguma coisa de errado, não é possível, é só caroço. Mas a pessoa tem o trabalho de entrar numa campanha, deixar o nome e telefone dela só para atormentar os corretores? Claro que não, algum interesse ele tem, alguma curiosidade ele tem. E foi aí que eu fui desenvolvendo e entendendo que eu precisava gerar conexão com esses clientes. Enquanto eu estava lá no computador, olhei para frente, vi os meninos lá jogando ping-pong. E aí, o que eu entendi? Meu filho é muito tímido, muito tímido. Então, para ele fazer amizade, leva um tempo. E ele chegava lá no Centro Cívico de Americana, lá vem pessoas de todas as cidades da região para treinar, e chegava um outro garoto que ele não conhece, ficava lá com ele ali, eles se cumprimentavam e começavam a jogar. E rapidamente eles criavam conexão. Conforme a bolinha ia jogando para lá e para cá, eles criavam conexão. E eu observando aquilo e atendendo, eu falei, meu Deus, é isso. Sabe quando te dá um insight assim, você fala, descobri a lâmpada. Conforme aquela bolinha ia e voltava de um para outro, eu entendi que aquilo criava um ritmo dentro do cérebro das pessoas e que elas se conectavam de um jeito que elas ficavam concentradas uma na outra. E como que eu poderia usar dessa mesma estratégia que o jogo causa, que causa tantas sensações boas,
e faz com que as pessoas se conectem, se concentrem uma na outra, como que eu poderia usar isso no atendimento online? Foi aí que eu entendi que essa bolinha é uma só. E ela precisa ir para lá e para cá. E num diálogo é exatamente isso. Tem coisa mais chata do que conversar com alguém que só ele fala? Ele sabe tudo, tudo ele é bom, só ele fala, ele não te ouve, ele não te dá atenção, ele não valoriza o que você pensa, o que você tem a te dizer, a tua história. Então, quando a gente pega um texto pronto, um texto grande, com todas as informações do empreendimento e joga pro lead, é a mesma coisa, é um monólogo. Você passa já todas as informações sem conhecer essa pessoa que está ali do outro lado da tela. Então, o jogo de ping-pong, ele me fez entender que primeiro eu preciso me conectar com esse cliente, com esse lead, para depois eu dar as informações que ele precisa. Porque corretores tem um monte. E o que vai fazer com que ele me escolha ao invés do meu concorrente? Que eu trate ele de uma forma diferente. Só que isso é muito rápido no digital. No atendimento pessoal, as pessoas olham o teu sorriso, o teu olhar, como você está vestido, como você se mexe. Então, tudo isso gera uma conexão no teu inconsciente. No digital, isso é feito de forma muito mais, não é visual. Então, assim, o que ele vai se conectar? Primeiro lugar, com a tua foto do WhatsApp. Segundo lugar, com a forma que você recebe ele no primeiro atendimento. Então, aí ele vai entender se você está interessado na história dele, na necessidade, na dor, no que ele precisa solucionar ali com aquele interesse, ou se você é só mais um vendedor, como tantos que tem por aí. E vocês sabem, gente, corretor tem fama de chato, né? Às vezes até um pouco de fama de picareta, né? Porque assim, o pessoal fala, nossa, esse corretor só quer me vender, ele vai me enfiar o imóvel, vai me enfiar num financiamento aí de 30 anos, vai me prejudicar. Então, as pessoas já vêm com uma barreira. E que a gente precisa quebrar, mostrando que a gente tem interesse pela história dele, que é muito mais importante do que a nossa comissão, é a gente resolver a vida dele. A comissão é consequência. Então, essa conexão, ela acontece como um jogo de ping-pong. Dois estranhos chegam, assim como meu filho chegava naquele ginásio, e uma pessoa chegava também para jogar com ele, que ele nunca viu. Eles se cumprimentavam e ali começava um jogo. E assim, depois de um tempo, de coisa de 5 minutos eles jogando, eles conseguem já prever o movimento do outro. E é isso que a gente precisa num atendimento online. Conexão e previsão da próxima etapa, da próxima jogada. A técnica ping-pong de atendimento online, ela é como um jogo. Ela tem algumas regras, assim como qualquer outro jogo, ela tem algumas regras. Só que a diferença de um jogo de ping-pong, que os dois participantes entram conhecendo as regras, no jogo do atendimento online, só você conhece a regra. E você vai fazer com que o teu lead entre no jogo e jogue com você até o final da partida, que é o fechamento da venda. Ele precisa estar obedecendo todas as regras do jogo sem saber. E vai sair feliz. O nosso objetivo no atendimento online é que ele compre e que ele gere tanta confiança em você que ele te indique para outras pessoas que também não te conhecem, mas que já vão chegar até você confiando tanto porque esse primeiro lead que você atendeu só falou bem. Então, o que a gente precisa entender é que nós, como corretores, antes da gente vender um imóvel, a gente se vende. As pessoas primeiro confiam em nós antes de confiar no produto que nós vendemos. E isso é valiosíssimo. Porque muitas vezes acontece do lead entrar num imóvel, isso principalmente quando se trata de imóvel de médio padrão, achando que é uma coisa que é para ele e, na verdade, às vezes não é. Só que nós temos outros imóveis na carteira que a gente pode oferecer para esse lead. Então, a gente precisa conhecer a história dele. Então, assim como um jogo de ping-pong, a bolinha vai, a bolinha vem, funciona mais ou menos assim.
A primeiro momento, o lead vai mandar uma mensagem para você, que normalmente é uma mensagem automática, né? Que você já programou ali no anúncio para chegar aquela mensagem. E ele vai estar dizendo assim, tenho interesse em conhecer o produto tal, tenho interesse no produto tal. A primeira regra do jogo é que você jamais vai chegar e começar a falar do produto. Falar, olha, é um apartamento de 2 dormitórios, com suíte, com área de lazer, tem piscina, tem playground, tem churrasqueira, tem isso, tem aquilo. Não, a gente não vai falar, até porque, por exemplo, um imóvel Minha Casa Minha Vida. Quantos existem na cidade, na nossa região, iguais? E vamos ser sinceros, eles são praticamente todos com a mesma configuração. Como que eu vou saber qual que é o melhor para esse cliente? Eu preciso começar a conhecer ele, eu preciso fazer perguntas para eles, perguntas estratégicas. E existe uma regra no atendimento presencial que a gente precisa trazer para o atendimento online. No atendimento presencial, a gente atende de fora para dentro. A gente demonstra de fora para dentro. A gente começa falando da localização que está o empreendimento, que foi um ponto crucial para a construtora escolher aquele ponto, porque ela analisou tudo, ela não foi lá comprar aquela área sem pensar na louca, não foi. Ela escolheu porque ali tem uma estrutura em volta que favorece para que ele seja vendido. Então, a gente precisa usar disso no atendimento. Quando a gente vai para o atendimento online, a gente começa perguntando da localização também. Então, a gente começa de fora para dentro. A gente mostra primeiro o benefício que ele vai ter ali no bairro, né? E para a gente começar a conhecer o cliente, a gente precisa fazer uma pergunta muito simples para ele. Você conhece o empreendimento? E deixa ele falar. Então, assim, o bom vendedor, ele é aquele que sabe ouvir, que ele tem paciência de ouvir. Ele faz uma pergunta estratégica, ele lança uma pergunta e deixa o cliente falar, deixa o lead falar. Cutuca para que ele vá entregando todas as informações que você precisa para que você encaixe ele no imóvel ideal para ele. Porque se você encaixar ele no imóvel ideal, não tem como ele não comprar. Você vai encaixar a localização, você vai encaixar a configuração do imóvel e você vai encaixar a parte financeira, não tem por que não comprar. Então, você diminui muito as percas lá no nosso funil, né? Desde que o cliente cai, aí a gente tem o objetivo de levar ele para a visita, para ele conhecer o produto, até o fechamento. Então, a primeira regra desse jogo é que a gente tem que ter essa paciência de ir demonstrando o produto aos poucos, conforme a gente vai conversando com o lead. E para isso, a gente precisa trabalhar muito o nosso psicológico, ter paciência, né? Porque às vezes vai chegar 2, 3, 4, 5 leads no mesmo dia. E que bom, né? Imagina que você está no plantão de vendas e chega 5 clientes para você atender na roleta. Então, a grande vantagem do marketing digital, do tráfego pago, é que você não precisa pegar o teu carro, ir lá para o plantão de vendas e ficar esperando o cliente chegar. Então, ele chega, ele chega 4, 5, 6, quantos vierem. E você tem que estar pronto para atender todos eles com paciência. Então, primeira regra, esquece, copia e cola. Você vai atender o cliente de forma personalizada, conversando com ele, demonstrando aos poucos o produto e explicando etapa por etapa para ele, conversando com ele, entendendo o que ele quer, quem é essa pessoa, se ela é casada, se ela é solteira, se tem filhos, se não tem, se a compra é para investir, se a compra é para morar, se ele paga aluguel, se ele mora com a sogra. Tudo isso a gente precisa saber no meio do atendimento. E caso o lead não tenha muita paciência de você ficar argumentando, um ponto importante também é sempre deixar muito claro a tua intenção. A minha intenção é te conhecer, para que eu possa indicar para você exatamente a melhor opção. Porque até mesmo num empreendimento específico, tem opções diferentes para cada público. Então, eu já tive clientes que preferiam ficar próximo da área de lazer para ver os filhos brincando. E já tem clientes que não gostam próximo da área de lazer. Tem clientes que gostam de andares baixos, tem clientes que gostam de andares altos. Então, é muito importante que a gente conheça, que a gente gere essa conexão como um jogo de ping-pong, numa conversa que é um diálogo. A gente vai criando conexão. E o ser humano, ele gosta muito de ser ouvido.
Muito. Quando a gente é ouvido, a gente sente que a gente é interessante para o outro, que a gente se sente valorizado. E no atendimento online não é diferente, é fundamental que a gente seja ouvido, que o lead seja ouvido. Quando você demonstra interesse pela história dele, ele se sente valorizado e ele vai criando lá no inconsciente um vínculo com você. Então ele se torna mais fiel. Tem coisa mais desagradável do que você tá atendendo um lead, daqui a pouco ele some e de repente ele aparece com... Você vê que ele comprou com outro corretor? É porque ele criou vínculo com o outro e não com você. E isso às vezes acontece. Mas a gente diminui muito as percas, não significa que não vai ter percas, tá? Mas a gente diminui muito as percas quando a gente trata como algo personalizado esse atendimento, exclusivo. Eu estou dando atenção para você, cliente. Eu tô te ouvindo, eu quero ouvir a tua história, eu quero ouvir o que é importante para você. A técnica ping-pong, ela traz as perguntas exatas que você tem que fazer de forma estratégica para que você consiga fazer com que o cliente se abra. Porque tudo que ele disser ali naquele primeiro atendimento, você pode usar na hora do fechamento. A hora que bate aquela insegurança, aquele frio na barriga, que é a hora que ele vai pegar a caneta na mão e assinar o contrato, dá aquele friozinho na barriga. Muitas das vezes ele está assinando um contrato de 35 anos de financiamento. Mas se ele te conta, por exemplo, nesse atendimento, nessa hora do teu ping-pong, ele te conta que ele mora com a sogra e que tá ruim ali a vida dele com a sogra. Na hora do fechamento, você tem esse argumento. E aí você já tem tanta conexão, mais liberdade para falar com o cliente, né? Que você já pode jogar isso na cara dele. De forma sutil, mas você pode jogar. Falar, olha, agora é a oportunidade de você sair da casa da tua sogra. Se você perder essa oportunidade agora, pode ser que você passe mais 5, 10, 20 ou o resto da vida morando com a sogra. Entendeu como é muito importante que você saiba, ouça o cliente, saiba da história dele lá no começo do atendimento? E quando eu falo que a técnica ping-pong, ela faz com que você não seja ignorado, é justamente por isso, porque quando você manda uma resposta pronta para o teu lead, ele vai ler todas as informações que ele acha que é o suficiente. E se ele lê um pedacinho ali, ó, que não condiz com o que ele está pensando, ou que ele não entendeu muito bem, ele vai embora. Mas esse lead vai parar de procurar imóvel? Não vai, ele vai cair com outro corretor que tenha mais paciência de atender ele, de ouvir a história dele, de se conectar com ele. Nesse bate-papo, nesse ping-pong que você conversa com o lead, e que você vai usar essas técnicas do ping-pong para que você tenha paciência para conversar com esse lead, para que você entenda etapa por etapa que ele está avançando desse atendimento, as regras que ele está seguindo do jogo e o jogo indo avançando. Você vai conseguir ir aos poucos também, conforme você vai dando informações para esse lead, ele vai confiando em você. E aí você vai gerando autoridade, porque quando você mostra que você sabe do assunto, mas de forma sutil, aos poucos, falando pouco e de forma objetiva para não se tornar arrogante, você gera essa conexão de autoridade com o teu lead. E aí existe uma linha muito tênue que a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de gerar autoridade. Quando você chega já falando que você sabe muito e que você já joga na mesa ali tudo que você sabe de termos técnicos e você quer mostrar, nossa, como eu sou bom, como eu sei da parte financeira, como eu sei de tudo, você acaba falando demais, falando coisas que não tem necessidade. O lead te vê, o cliente te vê como arrogante, ele te vê como metido, não gera conexão, ele não entende metade do que você falou, porque as pessoas só absorvem 10% do que a gente fala, quando a gente fala sem parar, desesperado. Ele não vai absorver. E quando a pessoa não entende o que você está falando, gera insegurança. Passa uma impressão de que você está tentando enganar ela. Agora, quando você vai passando as informações de forma clara e objetiva, aos poucos, no meio de uma conversa, conforme você vai conversando com esse lead, aí sim você gera autoridade. Porque a autoridade, ela não é só você mostrar que você sabe muito, mas a autoridade
é você conseguir falar exatamente aquilo que o cliente consegue entender. Você dá a informação daquilo que ela quer saber. Você não dá informação além do que precisa. Então, um cliente, por exemplo, que ele é SBPE, é um cliente com uma renda maior, acima de 12 mil reais. Adianta eu falar para ele, mesmo que ele entrou para mim num lead do Minha Casa Minha Vida, de um produto Minha Casa Minha Vida, eu ficar explicando para ele todas as regras do Minha Casa Minha Vida, não vai gerar autoridade. Ele vai cansar e vai me bloquear, vai parar de me responder, vai me ignorar se eu ficar fazendo isso. Agora, quando eu converso com ele, entendo o perfil dele e já passo para ele exatamente o que ele precisa, o que encaixa para ele, o que ele pode, e falo para ele, olha, você me falou sobre esse empreendimento, mas eu tenho outro que vai me encaixar muito melhor no teu perfil por causa disso, disso e disso. E aí você vai falar coisas que ele te disse. Ele vai perceber que você prestou atenção na história dele, se interessou em ajudá-lo a resolver. Você tira aquela visão da comissão e coloca a visão em solucionar o problema do cliente. Nós transmitimos com os nossos gestos, com o nosso olhar, com a nossa fala, quando nós estamos somente interessados em comissão. Quando a gente só quer vender, empurrar alguma coisa para o lead, eles percebem. Então, a técnica ping-pong, além de te dar argumentos, te dar técnicas, te dar formas de você falar com o seu lead, vai te dar frases prontas que você vai usar sem parecer que é pronta. Vai ter exatamente as perguntas que você tem que fazer, mas você não vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai usar essas perguntas de forma estratégica. Além disso, ele vai fazer com que o seu lead não te ignore, porque ele vai perceber que ele está conversando com uma pessoa que está interessada em resolver o problema dela e não só querendo vender a qualquer custo. Diminui muito as percas e desde o primeiro contato você já consegue demonstrar isso. Desde o primeiro contato. Quando o lead fala, manda a mensagem automática. Às vezes ele fala, oi, tudo bem. Às vezes ele nem fala, é só uma mensagem automática. Como você responde essa mensagem automática, já vai ou fazer com que ele se conecte, ou fazer com que ele te ignore. Isso não significa que não vai ter alguns sem educação, que realmente vai só ignorar porque entrou ali só de gaiato, né? Mas pensa comigo. Essa pessoa que clicou no meu anúncio e ela caiu lá e ela tá só pesquisando, porque a gente ouve muito isso. Tô só pesquisando. Tô só sonhando ali com a casa, né? Então eu cliquei ali só para pesquisar. Se você não der todas as informações para essa pessoa, ela vai ter que te perguntar. Ela vai te perguntar se você não passar todas as informações. E aí, se ele falou com você, ele já não está te ignorando mais. Ele já vai ter alguma coisa para te perguntar e para você formar um diálogo com ele. E aí começa o jogo do ping-pong. Aí a bolinha vai para ele e volta para você. Vai para ele e volta para você. Isso é diálogo. E conforme essa bolinha vai e vem, vai gerando mais conexão entre as pessoas. E cada vez que ela se conecta mais com você, ela vai ter mais consideração por você. Isso é do ser humano. E conforme ela vai criando carinho, conexão por você, porque você está interessado na história dele, quer falar, está dando as respostas, você vai dar todas as respostas, você vai falar do empreendimento, todas as características, mas no meio desse ping-pong, desse diálogo, ele vai criando uma consideração por você e ele não vai te ignorar. Pode ser que ele não tenha interesse, fale para você, não tem interesse agora. Ele vai entrar numa lista sua que você vai entrar em contato mais para frente. Eu já vendi para pessoas 2 anos depois do primeiro contato. Isso é super normal. Às vezes a pessoa está com o nome sujo, toda enrolada, ela precisa ainda limpar o nome, enxugar um pouco as contas que ela tem, mas ela vai comprar. E ela volta com você. Isso é muito satisfatório para o corretor, quando o lead volta de forma espontânea, porque ele teve carinho e consideração por você. Só que esse carinho, essa consideração, ele é construído. E por mais que a gente fale muitas vezes assim, o lead não quer nem saber, as pessoas não têm, o cliente não é fiel. Não, gente, o cliente é fiel. Ele é fiel se ele perceber que você quer o bem dele.
que você não quer só vender para ele. Se você demonstra que você quer o bem dele, ele vai ser fiel com você. Isso é do ser humano. O ser humano, ele é sedento por conexões. E isso vai acontecer, ok? Então, o que eu quis trazer nessa live, gente, é o lançamento desse curso. Aqui tem pessoas que já participaram da minha palestra com muito mais detalhes sobre a técnica ping-pong. Tem o e-book e agora está sendo lançado hoje, aqui com vocês nessa live, o curso em videoaula, que você vai colocar lá para a tua equipe de vendas assistir. Junta a galera na imobiliária, coloca para todo mundo assistir, faz uma mesa redonda depois, conversa sobre tudo aquilo que vocês aprenderam, coloca no plantão de vendas, junta a galera, todo mundo junto, conversando e começa a colocar em prática. Eu tenho muitos feedbacks bacanas aí de pessoal que começou a mudar a forma de atender os leads e teve muito mais conversões. Parou de ser ignorado. Não significa que não vai parar de receber, não, gente. Isso seria uma mentira se eu falasse para vocês que não só vai receber sim. Mas ser ignorado por uma pessoa que entrou em contato, entrou pela tua campanha, não é normal. Não é normal. Ela tem que pelo menos dizer para você, tá bom, entendi, mas não quero. Então, com esse curso, com a técnica ping-pong, você vai aprender a ter paciência para atender esse lead, gerar conexão, autoridade e gerar confiança. Esse lead ele vai te considerar tanto que você vai virar o corretor dele. E ele vai te indicar. Nesse período, nessa jornada que ele está até o fechamento, ele vai te indicar. Isso sempre funciona, gente. Desde que eu comecei a colocar em prática a técnica ping-pong, que primeiro eu usei comigo antes de ensinar para outras pessoas, sempre funciona. Todos os meus atendimentos geram indicação ao longo do percurso. Geram indicação antes mesmo desse primeiro lead fechar. Porque ele se conecta, ele gera consideração. E é isso que eu quero que aconteça com vocês. Eu quero que vocês voltem depois aí no meu Instagram, no meu WhatsApp, me conta. Charlene, mudou tudo, eu consegui, fechei esse lead e ele me indicou mais 3 amigos. Pessoas que vocês nunca viram na vida, que vão vir por campanhas de vocês. A videoaula está sendo lançada agora. O pessoal da produção está colocando o link aí para vocês. Tá com promoção para quem tá aqui, ó, na live comigo hoje, participando desse momento tão especial aí da minha vida profissional. Hoje minha missão é realmente transformar a vida de corretores. Eu acredito muito nessa profissão, eu sei que ela transforma vidas, transformou a minha e de tantas pessoas que eu vi ao longo desses 15 anos aí como corretora. E para isso, eu preparei um cupom especial para quem está aqui na live, quem está aqui no meu lançamento, nesse momento aqui comigo, me dando força, me dando apoio. Tem um cupom especial, tá um QR Code aí na tela, mas também tá o link ali no chat. O pessoal da produção colocou o link ali no chat. Tem também na descrição. Tem o cupomzinho lá para vocês comprarem com 45% de desconto. Serem meus primeiros compradores do meu primeiro curso em vídeo. Então é um presente especial, uma gratidão que eu tenho aí por vocês estarem nesse momento aqui tão especial comigo. E vocês vão amar esse curso. Eu preparei ele com muito carinho aqui junto com o pessoal da Faz Produções. A gente preparou com muito capricho, com muito carinho, para realmente transformar a vida de corretores, para ser um divisor de águas no atendimento dos corretores. Porque não adianta nada você investir em tráfego pago, você fazer uma arte bacana, você estudar tudo sobre marketing digital se você não estiver preparado para atender. Precisa estar preparado para atender. E é nesse curso que você vai aprender a técnica para você conseguir conduzir esse lead, gerando conexões, indicações. Esse é o objetivo. Eu quero que vocês voltem e me contem. Consegui tantas indicações. Consegui tantos fechou. Mudou tantos % a minha conversão. É isso que eu quero que vocês passem para mim, depois ali no direct, no WhatsApp. É isso que me faz feliz, ver corretores tendo essa vida transformada, apaixonados pela profissão, felizes, viajando, passeando, curtindo. A comissão vai ser só consequência. Vai ser uma viradinha de chave aí na mentalidade de vocês. Tem mais cursos saindo em videoaula, então tem mais 2 que vão ser lançados aí nos próximos dias. No meu site já dá para vocês comprarem na pré-venda com desconto também. Então já corram, comprem, já garantam. São outras etapas, outras técnicas desenvolvidas aí que eu
Primeiro eu coloquei em prática na minha vida, deu muito certo, e depois eu comecei a divulgar para os corretores. O próximo são 10 dicas para o fechamento, para a etapa de fechamento, que é onde o corretor mais treme na hora de fechar a venda, né? E tem um outro específico sobre marketing digital, com tudo que eu aprendi sobre marketing digital imobiliário. Tudo que tem de novo agora em 2026. Mas eu quero que vocês comecem assistindo a videoaula do Técnica Ping Pong de atendimento online. Porque ele vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Vai mudar, vai virar uma chave aí na vida de vocês. Vocês vão começar a atender os leads de uma outra maneira. E não tem como não dar certo, gente. Vocês vão, a hora que vocês assistirem, vocês vão ver que se vocês seguirem a receitinha do bolo ali certinha, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Vai ser um divisor de águas aí na vida de vocês. Então, eu agradeço a todos que participaram aí da live. Correm lá agora no site. Comprem o curso ali, vídeo aula, tá? Agora tá fácil, não precisa nem ler, hein? Tem tudo em vídeo. Tirem foto, compartilha, me marca. E eu quero ver vocês assistindo. Corre lá agora que tem um cupom especial para vocês nesse dia de lançamento da videoaula do curso Técnica Ping Pong de Atendimento Online. Muito obrigada por vocês que ficaram comigo até aqui. Espero vocês nas próximas lives. Fiquem ligados aí no meu YouTube, no meu Instagram, que tem muito conteúdo bacana para corretores de imóveis. Até a próxima. Tchau, tchau.